nós vamos perecer. É assim, automático. Igual 1 mais 1 é 2, igual 2 menos 1 é 1. Assim também, nós com Deus, nós poderemos vencer. Nós, sem a oração, vamos perecer. E aqui no versículo 18 fala assim, ó: com toda oração e súplica, orando na metade do tempo. É isso? Não? Em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos muito orar por nós, orar por nossa família, orar pelas pessoas, orar a oração intercessória e vigiando com perseverança, queridos. Isso é muito, muito importante. E é interessante que no livro Caminho a Cristo, não sei quantos já leram, é um livro pequenininho, mas é um livro que mudou a minha vida. Depois da Bíblia, é o meu segundo livro preferido. E no livro Caminho a Cristo tem um capítulo, que é o capítulo 11, que fala sobre o privilégio de falar com Deus. E na página 94 fala assim, ó: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Queridos, isso é muito forte. As trevas do inimigo nos envolvem se nós não orarmos como deveríamos. E continua na página 98: Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo, através da oração, se firma em Deus. Então, assim como quando estamos negligenciando a oração, as trevas nos envolvem, nós, quando oramos, somos mais poderosos do que todas as hostes malignas. Aqui fala que Satanás não pode nos vencer, porque Deus é muito mais poderoso do que ele. Ele já é um derrotado. Então, por que nós não nos apegamos ao vitorioso que é Cristo Jesus? E aqui ainda na página, pode passar, na página Caminhar Cristo, na página 98, fala que é impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. Não sei quantos conhecem aqui, ó. Esse aqui, alguém sabe o nome dele? Martinho Lutero. Um ícone, né? Um homem de Deus, a representação da reforma protestante, aquele que foi usado por Deus para que o povo despertasse, saísse da idade das trevas. E é interessante que ele, na biografia dele, fala que ele orava muito. Ele orava muito, 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 muito. E quanto mais atarefado ele estivesse, ou quanto mais compromisso ele tivesse naquele dia, mais ele orava. Queridos, faz uma matemática. Como é possível isso? Como que quanto mais atarefado ele estava, mais ele orava? Como é que ele arranjava mais tempo para orar? Geralmente nós, quando estamos mais atarefados, nós oramos menos. Mas esse é um exemplo, né, de alguém que buscava a Deus. Mas ele diz que no mínimo 3 horas por dia. Ah, queridos, eu estou tão aquém disso. Preciso orar muito mais do que isso. E lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus Cristo mostra o passo a passo de como orar. Lembrando que aqui, Jesus Cristo ele estava num sermão como um professor, como um mestre, né? Mostrando os princípios do reino. E é interessante que, não sei se vocês já pararam para pensar, Mateus 6 na verdade, o Sermão da Montanha, que é Mateus 5, 6, 7, é um sermão revolucionário. Ele vem justamente quebrando vários paradigmas que foram sendo construídos ao longo da história. E aqui no capítulo 6 ele fala um pouco mais sobre como nós devemos orar. Eu queria convidar os irmãos agora a abrirmos Mateus 6, o versículo 6. Fala assim, ó: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Queridos, é muito importante estarmos aqui orando em conjunto. É muito importante fazermos o culto familiar e orarmos em família, mas nada substitui a oração particular. Todos nós precisamos de individualmente, intimamente buscarmos a Deus diariamente. Claro que nós não precisamos orar apenas quando estamos de joelho no quarto. Nós podemos orar andando pelo caminho, podemos orar lavando louça, podemos orar dirigindo, podemos orar trabalhando. A oração constante é muito importante, mas tem que ter um momento também de desligar as vozes, as distrações ao redor e se concentrar. E é isso aqui que Jesus Cristo está falando. E aqui fala no versículo 7, assim:
E orando, não useis de vãs repetições. Peraí, querido, só um instante. Deixa eu pegar isso aqui, porque esse púlpito aqui está muito baixo. Não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Hoje, nós vamos agora começar a conversar um pouquinho sobre como deve ser uma oração mais profunda, ou dicas de como se aprofundar mais na oração, fazendo com que ela seja mais íntima com Deus, né? Mas nós não devemos nos apegar a regras fechadas e nem repetições. Porque, por exemplo, a questão do Pai Nosso, que a gente vai ler daqui a pouco. Muita gente recita o Pai Nosso e outras orações também como automáticas, sabe? Ou mesmo que não seja o Pai Nosso, mas não sei se vocês já se pegaram fazendo isso, de vão comer uma refeição e aí vão orar e aí repete aquela oração, Senhor, muito obrigado por essa refeição, e aquela oração que você sempre faz todos os dias. A gente precisa evitar isso. Então, quando Jesus Cristo aqui, no Sermão do Monte, ele dá o exemplo do Pai Nosso, ele dá esse exemplo com o intuito de a gente pegar os princípios que estão nessa oração. Então, a gente vai fazer isso agora. Aqui, quando a gente vai ler a oração do Pai Nosso, fala assim, ó. Portanto, vós orareis assim. Olha aqui o versículo 9. Primeira parte, qual que é? Repitam comigo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos parar por aqui. Qual que é o princípio por trás dessas duas frases que nós lemos aqui? Exatamente. Essas duas, não sei quantos ouviram, mas ele falou assim, ó, mostrar que Deus é criador, que Ele é exaltado. Aquele outro falou assim, santificar o nome de Deus. Exatamente. A primeira parte da oração deveria ser esse reconhecimento de quão grandioso é o Senhor. Se vocês pegarem, por exemplo, a oração de Neemias, a oração de Daniel, geralmente as orações começam dessa forma, exaltando o nome de Deus. Então, quando vocês forem orar, quando nós formos orar, a sugestão é que na primeira parte da oração, nós não sejamos econômicos na exaltação do nome de Deus. Podemos usar, a Bíblia é repleta de demonstrações de por que precisamos exaltar a Deus. Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Todo-Poderoso. Vocês já viram quantos nomes Deus tem? Um monte de nomes, né? O Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Então, nós podemos usar todos esse arcabouço de elogios, digamos assim, de louvor a Deus, porque Ele realmente merece. E aí depois, nós, aqui no versículo 10, fala assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que parte é essa? Isso aqui é um reconhecimento de que nós precisamos dele. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um exemplo. Tem uma história que eu acho muito interessante, eu não sei se ela é verídica ou se ela é só uma parábola, mas conta-se que dois homens estavam andando, fazendo caminhada, eles eram bem saudáveis, estavam fazendo a caminhadinha deles todos os dias, e um era cristão e o outro era ateu. E eles estavam caminhando e o ateu, ele era dono de uma empresa, uma fábrica de sabonetes. E eles estavam caminhando lá, tranquilos, até que chegou um momento que o ateu falou assim, olha, eu queria falar uma coisa para você. Eu não acredito que Deus exista. E o cristão falou, por quê? Ele falou, porque existem muitas pessoas que estão sofrendo, existem muitas pessoas que têm violência, tem crises. Aí o cristão falou, entendi. E eles continuaram andando, até que eles passaram por cima de uma ponte. E lá embaixo tinha um rio bem lamacento, bem sujo. Pensa no Rio Doce, dobro de lama, bem sujo, bem sujo. E aí as crianças estavam brincando nesse rio. E aí o cristão falou assim, olhou para aquilo e falou, olha, eu acho que não existe um bom sabonete aqui na cidade. O homem falou, claro que existe, eu sou dono de uma empresa de sabonetes. Aí o cristão falou, porque aquelas crianças ali não estão se limpando. Aí o dono da saboneteira falou, não, é porque eles não querem, estão ali fazendo outras coisas. Eles não querem usar o sabonete que eu estou vendendo. E a cristã falou exatamente a mesma coisa.
Deus, Ele está disponível para nós, para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar amor, mas se a pessoa não quer, se a pessoa não busca, não vai. É igual a questão do médico, né? Só vai para o médico quem se acha doente. Então, da mesma forma aqui, nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus. No livro Caminho a Cristo fala que o nosso único e principal argumento perante Deus é qual? A nossa necessidade. Nosso argumento perante Deus para pedir qualquer coisa é a nossa necessidade. E aqui por isso fala, né? Faça a tua vontade, não a minha, Senhor. Tanto aqui na terra quanto no céu. Viver.